isentos de imposto de renda, sobre os rendimentos e também sobre o ganho de capital. Ainda tá fora do radar da maioria, mas que pode se tornar o queridinho da galera em pouco tempo. Hoje nós vamos falar dos FIPEs e dos FII Infra. Fala aí, estudantes! Tranquilo? Meu nome é Matheus, eu tenho 14 anos e eu sou o mais jovem especialista em investimentos da Ambima. Bom, hoje eu vou explicar para vocês o que são os FIPEs e os FII Infras, qual a diferença entre eles e se vale a pena ou não, na minha opinião. Os FIPEs são os fundos de participação em infraestrutura. Já os FII Infras são os fundos incentivados de investimento em infraestrutura. Ou seja, os dois são fundos que investem em infraestrutura. Seja do setor de energia elétrica, portos, saneamento, transporte ou até mesmo telecomunicações. Só para vocês terem uma pequena ideia do tamanho desse mercado de infraestrutura, lá nos Estados Unidos o Biden quer investir 2 trilhões nesse segmento. E aqui no Brasil o governo pretende investir 250 bilhões somente em 2022 em concessões para a iniciativa privada. Os FIPEs podem investir em ações, bônus de subscrição, debêntures conversíveis ou não em ações, ou outros títulos de emissão de sociedades anônimas de capital aberto ou não. Já os FII Infras podem investir em CRIs, FDICs e principalmente em debêntures incentivadas. Debênture, para quem não sabe, é quando você empresta dinheiro para uma empresa privada. O CDB é quando você empresta dinheiro para um banco e o Tesouro Direto é quando você empresta dinheiro para o governo. Então, num CDB você está emprestando dinheiro para um banco e o banco está te pagando uns juros por isso. No Tesouro Direto você está emprestando para o governo e numa debênture você está emprestando para uma empresa privada, como a Taesa, por exemplo. As debêntures incentivadas, que são aquelas que os FII Infras investem, são isentas de imposto de renda. Essa isenção é uma forma que o governo encontrou para incentivar que as empresas investissem em infraestrutura aqui no Brasil. Por isso, debêntures incentivadas. Então, só para ficar claro, quando você resgata o dinheiro de um CDB, você vai ter que pagar o imposto de renda sobre o lucro que você teve nessa operação. E quando você investe em debêntures incentivadas, você não tem que pagar esse imposto. As empresas têm um limite de quantas debêntures incentivadas elas podem emitir. Depois que passar desse limite, elas podem emitir novas debêntures, só que sem incentivo. Além de debêntures e ações, os FIPEs também podem investir em SPEs de empresas de infraestrutura. SPEs são sociedades de propósito específico. Eles têm sua regulamentação própria, mas vale a pena ressaltar aqui que quando eles fazem isso, eles estão se tornando sócios no projeto específico daquela empresa. É importante mencionar aqui que os FIPEs, através de seu gestor, devem participar do seu processo decisório das campanhas investidas, com efetiva influência na definição de sua política estratégica e na sua gestão, por meio da detenção que integram o respectivo bloco de controle pela celebração de acordo com os acionistas, ou ainda pela celebração de qualquer contrato, acordo, negócio jurídico ou a adoção de outro procedimento que assegure aos FIPEs e efetiva influência na definição de política, estratégia e gestão das companhias investidas, inclusive através da indicação de membros do conselho de administração. Então, para fechar aqui, antes da gente ir para a diferença mais importante, eu vou mostrar basicamente qual que é a diferença entre eles. Fazendo um paralelo com o mundo dos fundos imobiliários, nós poderíamos considerar os FIPEs como os FIIs de tijolo. Já os FII Infras, nós poderíamos comparar como os FIIs de papel. Acho que dessa forma fica bem clara a diferença entre eles. Agora a diferença mais importante entre os dois, para nós, aliás, para vocês, porque agora eu sou investidor qualificado, é que os FIPEs ainda são exclusivos para investidores qualificados, enquanto os FII Infras são liberados para os investidores em geral. Eu disse ainda porque eu acho que essa barreira vai cair em breve. Até porque não faz sentido isso. Investimentos como, por exemplo, opções que você pode se alavancar muitas e muitas vezes, e até mesmo day trade, onde você também pode se alavancar muitas e muitas vezes e perder tudo, são liberados para investidores em geral, enquanto os FIPEs, que são ativos teoricamente seguros, um pouco mais difíceis de se analisar, mas mesmo assim são tão seguros quanto os fundos imobiliários, são para investidores qualificados. Isso para mim não faz sentido. Nos próximos vídeos, quando nós formos analisar alguns desses ativos, vocês vão perceber que os FIPEs muitas vezes são mais seguros que os fundos imobiliários.
Mas de qualquer forma, como eles ainda são focados para investidores qualificados, eu vou focar aqui no canal nos FII Infras, beleza? Eu tô falando desses produtos de forma geral, mas daqui a pouco, quando a gente for aprofundando um pouco mais os estudos, vocês vão perceber que existem algumas pequenas diferenças entre esses dois ativos. Mas enfim, o que é mais importante de saber aqui nos FII Infras e nos FIPEs é que eles são isentos de imposto de renda, tanto nos rendimentos, que aqui eles chamam de amortização, quanto também no ganho de capital. Então, se você comprou por 100 e vai vender por 120, por exemplo, você não vai precisar pagar imposto de renda como seria nos fundos imobiliários. Outro ponto importante é que, diferente dos FIIs, eles não têm a obrigatoriedade de distribuir 95% dos seus rendimentos. Mas vale ressaltar também que os FIIs não precisam distribuir 95% dos seus rendimentos mensalmente. Eles fazem isso porque o mercado gosta. Então, muitos FII Infras estão adotando essa política. Hoje temos poucas opções no mercado de FII Infras e FIPEs e tem pouquíssimas pessoas físicas investindo nesse tipo de ativo. Então eu acredito que nós estamos desbravando um novo tipo de investimento aqui no mercado, que pode explodir no curto ou médio prazo. Então se você está vendo esse vídeo aí, saiba que às vezes a gente pode até estar prevendo o futuro. Brincadeiras à parte, o vídeo de hoje vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Deixem nos seus comentários o feedback desse vídeo aqui, se vocês querem que eu traga mais vídeos sobre os FIPEs, sobre os FII Infras, se vocês querem que eu analise cada um deles, falando sobre os rendimentos, os pormenores, analisando em si cada ativo. Então já deixa aí, e não esquece que pra você ficar rico você tem que clicar no botão da fortuna, que é esse daqui, ó. Um abraço pra vocês, falou!